Bem-vindo ao Mente Empreendedora, com William Câmara e Gustavo Oliveira. Seja bem-vindo a mais um episódio da Mente Empreendedora, a mente do líder futuro. Eu sou William Câmara e hoje eu estou aqui com o Rafael Brito, o fundador da Solar Prime. Tudo bem com você, Rafael? Fala, William, tudo bem contigo? Tudo certo? Tudo certo. Obrigado aí pelo seu tempo, para a gente bater um papo bem descontraído, entender um pouquinho da sua jornada empreendedora, do teu business. Vai ser legal. Legal, estamos aqui. Prazer em falar contigo, com a sua audiência. Estamos aqui para bater um papo legal. Combinado. Rafael, faz um resumo rápido, assim, em um parágrafo. Quem é o Rafael? Cara, sou um inconformado que começou, que já trabalhou de tudo aí na infância, começou a trabalhar aos 11 anos de idade. Comecei a trabalhar justamente porque eu sempre via outras pessoas terem acesso a coisas que eu não tinha quando eu era criança. E como eu não me conformava com isso, eu falei, cara, eu preciso dar um jeito aí de mudar essa situação e chegamos até aqui hoje. Que legal, já vou querer saber um pouquinho do seu negócio. Eu sempre gosto de descobrir antes como é que funciona a mente do empreendedor por trás do negócio. E aí eu queria que você me desse alguns adjetivos aí. Quais são as suas duas maiores qualidades como empreendedor? Cara, a primeira delas é visão. Eu acho que o empreendedor ele tem que ter uma visão muito alinhada de mundo de forma generalista, porque, por exemplo, a minha mesma visão que eu tenho para liderar uma rede de franquias aí com basicamente quase 200 unidades hoje, é a mesma visão que eu tenho para apertar um parafuso quando for necessário. Então a visão ela tem que ser a mesma. E a segunda, coragem. O empreendedor ele tem que estar disposto a se arriscar aonde a maioria não se arrisca. Eu costumo, quando eu enxergo um problema, maior que seja o problema, o meu objetivo é encontrar o maior número de soluções para aquele problema e não ficar buscando mais problemas para não enfrentar aquele problema, entendeu? Legal, você trouxe duas qualidades interessantes. Visão é sempre interessante a gente exercitar a nossa visão e às vezes não é fácil. O presente nos rouba toda a atenção, gente nos chama a atenção e a visão é aquilo que nos lembra do que é importante, do que quem nós somos, onde nós queremos chegar. E coragem, eu acho que é a característica máxima de um empreendedor, porque dá muito trabalho. É muito mais fácil você seguir, é muito mais fácil você participar do que você puxar, né? Do que você criar, do que você levantar a bandeira, né? Mas tem seus méritos, tem suas qualidades, né? Então acho que tem suas vantagens aí, né? É isso. Eu costumo dizer assim, né? Como você disse, empreendedor de sucesso, ele, querendo ou não, ele precisa ter coragem, mas nem todo empreendedor tem coragem. Uhum. Eu falo porque eu lido com empreendedores diariamente, tanto como franqueados, como sócios, neste e outros negócios. E assim, às vezes nós temos que transbordar a nossa coragem nas outras pessoas para que essas pessoas tenham essa coragem, né? Mas a mente do empreendedor ele tem que ter um pouco de loucura, né? Tem que ter um pouco de insanidade, tem que pensar fora dos padrões ali da realidade. Costumo dizer, William, que o empreendedor ele tem que saber dormir em paz, olhando para a conta bancária dele e vendo uma situação totalmente adversa. Ele saber que no outro dia ele vai levantar e vai trabalhar para fazer que aquela situação mude, mas sem que aquilo paralise o sono dele, que o impeça de trabalhar no outro dia para mudar a situação. Parece que você me descreveu aí, Rafael. Nossa, me identifiquei, assim. Acho que talvez muitos empreendedores, numa jornada inicial, se identifiquem, né? Que tem muito trabalho. Inicial, eu digo, nos primeiros 20 anos, né? Se identifiquem muito, É, muito com isso. Você escreveu bem, assim. Que legal. E, Rafael, qual foi o seu maior acerto na sua trajetória empreendedora? O que você melhor produziu? Qual foi o passo, a decisão que você tomou que realmente fez diferença e fez você chegar onde você está hoje? eu costumo dizer que, como a gente estava falando de coragem, né? Quando eu iniciei a minha empresa, a Solar Prime, que foi a minha primeira empresa, tem outros negócios atualmente, mas quando eu iniciei a Solar Prime, que foi a minha primeira empresa, não existia nenhuma rede de franquias de energia solar no mercado. A energia solar estava muito no começo, né? Isso foi em 2014, 2015. A energia solar no Brasil vem de 2012, né? A regulamentação vem de 2012. Mas quando eu iniciei, conversei com algumas pessoas, né? Que eu ia abrir uma rede de franquias de energia solar. E algumas pessoas me disseram: poxa, cara, mas
você vai abrir uma rede de franquias, você é doido, não faz isso, nem expert no mercado você é, e eu realmente não era, entendeu? Um expert no mercado, eu era alguém que estava aprendendo também, o mercado estava no começo. Outras pessoas, cara, falaram, da onde que vocês vão, como que vocês vão ganhar dinheiro, uma margem muito apertada ali e tudo mais. O meu maior acerto, eu acho que ele não é tão tangível assim, né? De falar, cara, um dia eu vou trazer para você, por exemplo, a questão de franquias. Eu poderia te dizer que o meu maior acerto talvez poderia ser é, ter sido franqueado o meu negócio, escolhido o modelo de franquias para poder atuar, mas eu enxergo que não é tão tangível assim. Eu acho que o meu maior acerto, cara, foi sempre olhar, modelar o mercado, pensar em escala, em onde, quais os caminhos percorreram os principais empreendedores de sucesso, trazer isso para o meu negócio e não me, digamos, me amedrontar e não parar através das dificuldades, entendeu? Poderia, cara, tanto entrando na energia solar quanto entrando no mercado de franquias, eu poderia ter parado por diversas vezes se eu fosse ouvir todas as pessoas ali que me sugeriram que não, até a própria BF no começo, eu procurei a Associação Brasileira de Franquias, a BF tinha um grande tabu, né, que era o quê? Para você franquear um negócio, você tem que ter ali 3, 4, 5, 10 unidades de unidades próprias para você conhecer e transformar o teu negócio em franquias. E eu tinha uma unidade, na verdade, que nem era uma unidade assim, né? Legal, muita coisa. E, cara, eu tinha poucas vendas quando eu decidi franquear o meu negócio. Obviamente que a partir daí eu demorei um ano para poder franquear o meu negócio, para desenhar um modelo de franquias. E esse um ano, obviamente, fui modelando, fazendo vendas, entregando o meu produto, jogando isso dentro de um processo para criar o modelo que existe hoje, né? Mas eu acredito que o maior acerto foi esse. Que legal. E não é fácil, né, a gente conseguir escalar o negócio, né, replicar o negócio, né, com uma referência ainda em desenvolvimento, né? Você está testando, fazendo muitos testes. Como você falou, requer coragem, visão, uma estratégia, né? Então acho que você conseguiu, foi um grande acerto mesmo, porque não é fácil. Não é todo mundo que vai conseguir fazer isso imediatamente, né? E às vezes muitas pessoas esperam as coisas estarem 100% prontas para poder lançar alguma coisa, começar alguma coisa. E, cara, se fosse, pra você ter uma ideia, eu não sou formado, eu não tenho faculdade, a maioria dos meus colaboradores são engenheiros. E, cara, no começo, se eu fosse esperar estar pronto, eu teria talvez feito uma faculdade de engenharia, eu teria feito, sei lá, ia ter aprendido mais sobre franquias, ia ter esperado ali, saber um pouco mais de energia solar, mas não foi esse o caminho que a gente decidiu trilhar, a gente decidiu seguir e fazer. E sabe que eu acho que tem tudo a ver com uma empresa, com uma startup? Fazer a coisa, criar tudo andando. Se você se prepara demais, você perde o timing. E você hoje tem 170 franquias não à toa, porque você focou na expansão, você focou no business, no negócio. Porque tecnicamente o negócio ali, ele tem meio que já uns trilhos ali, não tem muito o que inventar tecnicamente. Você precisa de um bom equipamento, de um bom fornecedor, de um bom profissional e fazer um bom comercial. Então, assim, não é uma grande reinvenção da roda, já está tudo bem definido, você não tem muito o que variar naquilo. Então, acho que você foi assertivo, acho que foi um grande acerto, sim, você realmente ir para frente e de expandir o negócio. A tua visão, a tua capacidade, como você comentou agora há pouco, de enxergar no longo prazo, talvez tenha facilitado e permitiu você ter a coragem de fazer a coisa andar antes de estar 100% perfeito. Eu gosto de destacar isso porque tem muitos empreendedores que focam em deixar tudo perfeito. Não adianta ficar perfeito se você vai destruir na semana seguinte ou no mês que vem, porque você está aproveitando uma ideia nova. Então, assim, você tem que ter essa agilidade, né? Eu acho que você foi muito assertivo nisso, concorda? Exatamente, cara. E eu já caí nessa armadilha de depois de ter começado o meu negócio do zero, sem nada, sem estrutura nenhuma, eu já caí na armadilha de criar outros negócios e querer fazer aquilo tudo perfeito, né? E querer, já perdi timing de negócios durante a minha jornada por querer sei lá, ter uma melhor sede, ter um melhor lugar, ter uma melhor estratégia. Cara, e muitas vezes o que a gente precisa é lançar, né? Muitas vezes o que a gente precisa é testar, né? Até mesmo que o que você disse, ao longo do caminho você vai sempre pivotando as estratégias, você vai sempre ajustando, né? E o nosso caminho ele não é
digamos, como é que eu posso dizer, uma água que está sendo conduzida através de um cano, né? Na verdade, ela está sendo através de um rio ali que vai circulando pedras, que vai vencendo obstáculos e chegando passando por os caminhos mais favoráveis para chegar no objetivo final, né? É isso. Muitas vezes a gente tem que não só ter a coragem de colocar o negócio para funcionar, mas eu brinco com vários empreendedores, né? Você às vezes tem que deixar de ser egoísta, de querer tudo do seu jeito, perfeito, ao invés de compartilhar essa boa ideia, essa qualidade que você tem para oferecer para o mercado com mais pessoas, para que você possa gerar mais recursos para o mundo. Então, para de ser egoísta e coloca o que você faz bem para fora, porque senão você acaba limitando também as outras pessoas de usufruírem disso, né? Exatamente, cara, exatamente. E às vezes por egoísmo, às vezes por insegurança, muitas vezes ali por querer, como a gente disse mesmo, fazer algo pronto, né? Tipo, por medo. Cara, vou colocar algo no mercado, mas o que as pessoas vão achar? E se isso der ruim, entendeu? Então eu acho que o empreendedor, cara, ele tem que enxergar uma visão, ele tem que ter uma coisa que é muito importante. Eu tenho muitos amigos, cara, que são muito inteligentes. Amigos assim, cara, que eu olho e eu falo o seguinte, cara, se você tivesse a mesma capacidade de ação que você tem de ideias, cara, seria maravilhoso, entendeu? Só que, cara, infelizmente a gente vê que aquelas pessoas sempre vão trabalhar para outras pessoas porque elas não têm simplesmente o skill da execução, né? A skill da execução. E a gente não precisa ir muito longe para poder ver isso, né? Eu sou aquele tipo de pessoa, William, que se eu estou numa reunião com você aqui e a gente faz uma pergunta aqui, te faço uma pergunta, cara, vamos fazer isso? Vamos ligar aqui pro secretário do presidente dos Estados Unidos ali e tudo mais. Cara, vamos entender. Não, cara, faz o seguinte, vamos olhar na internet aqui agora, vamos passar a mão no telefone, vamos resolver isso, vamos ligar agora, entendeu? Então, o empreendedor, ele precisa ser assim. Eu, por exemplo, sou taxado de acelerado um pouco por conta disso, mas o mundo precisa de pessoas assim, o mundo precisa de pessoas que botam a mão na mesa aqui e fala, cara, vamos fazer. Vamos para cima. Ah, mas cara, será que o cara vai me atender? Não sei, vamos tentar. Esses dias mesmo eu estava aqui conversando com algumas pessoas da minha equipe, e a gente estava pensando em fazer uma parceria com um fornecedor nosso, uma multinacional chinesa, e a galera trazendo ideias. Eu falei, cara, que ótima ideia, vamos fazer, o que a gente precisa? Não, vamos planejar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu falei, não, peraí. Passei a mão no telefone, liguei pro fornecedor, o cara virou para mim e falou, cara, eu estava ansiando por alguém me ligar para me propor isso, porque é o que a gente precisa, vamos fazer, entendeu? Imagina, tivesse esperado, entendeu? Eu acho que uma qualidade muito boa que o empreendedor nunca pode deixar de praticar é o que você comentou agora, tem a ver com a improvisação. Conseguir improvisar. Acho que por isso ele não tem medo de errar. Ele tenta, se não deu certo, ele ajusta e tenta de novo e vai ajustando, vai improvisando até conseguir fazer aquilo funcionar. Essa agilidade, essa velocidade, você falou assim, eu sou um pouco acelerado, né? Conheço muito bem alguém acelerado assim no dia a dia. Você vai desenhando até que uma hora aquilo sai, de um jeito sai. Mas eu não parei 2 horas antes para planejar. Sim, tem coisa que você precisa fazer com planejamento. Mas tem coisa que não precisa de muito planejamento. Eu tenho que ligar para tal pessoa para oferecer tal coisa, trazer uma ideia para compartilhar, para iniciar um negócio. Então, sim, liga e faz, resolve. Não adianta querer planejar o melhor horário, a melhor forma de. Não, vai lá e resolve, né? Acho que tem essa. Isso acaba travando as pessoas, entendeu? E eu tenho uma máxima comigo, cara, que eu prefiro segurar um louco do que empurrar um burro, entendeu? Então eu prefiro alguém com esse espírito, cara, aqui, tá pronto, entendeu? Vamos fazer, porque as pessoas, assim, tem até uma história que eu conto aqui muito para os meus, pra galera da minha equipe, para os meus colaboradores aqui, que essa história é de um cara que trabalhava numa empresa e esse cara viu uma pessoa que trabalhava junto com ele ali ser promovido, né? E esse cara trabalhava mais tempo na empresa do que esse cara que foi promovido, né? E aí esse cara chegou pro chefe e falou assim, cara, ó, tô chateado aqui, o cara que tá aqui há pouco tempo já foi promovido e eu tô aqui me dedicando no negócio há bastante tempo, ainda não fui promovido, estou ansiando, você não tá me enxergando aqui. Aí o cara pegou e falou pra ele, cara, vou te mostrar um negócio, a gente vai conversar, mas antes faz o seguinte, toma R$10 aqui, vai lá embaixo e busca um cacho de banana pra mim. Tem uma feirinha lá embaixo, busca um cacho de banana lá e tudo mais. Aí quando passou uns minutos, o cara voltou com os mesmos R$10 e falou pro chefe, ó, cara, fui lá, não tinha banana, toma aqui seus R$10. Aí ele pegou e falou, senta aqui agora. Chamou o cara que foi promovido, falou, cara, aqui,
vai lá embaixo, tem uma feirinha ali, busca lá um cacho de banana para mim. Aí quando o cara voltou, falou, cara, é o seguinte, ó, ali na feirinha não tinha um cacho de banana, mas eu fui um pouquinho para baixo e eu encontrei, inclusive, uma outra feira que tinha umas bananas orgânicas ali e tudo mais, tinha dessa e dessa qualidade, então eu trouxe aqui um exemplo para você ver. Negociei com o cara lá, ele me deu algumas de brinde aqui, caso a gente queira vender para a empresa. Enfim, tá aqui a banana. Inclusive, eu ganhei um descontinho pela parceria lá que a gente tem para fazer, tá aqui R$ 5 de troco. Então, eu falo, tá vendo por que você não foi promovido e o cara que chegou há pouco tempo foi? Então, eu enxergo que é muita a questão de execução de projeto. E isso tudo está envolto ali na questão de coragem, visão, e às vezes, por falta de visão de mundo, as pessoas dão com a cara na parede e elas não olham para o lado, que tem que desviar daquilo, sabe? Então, isso está no âmbito tanto operacional quanto muitos empreendedores que têm muita vontade, às vezes querem se arriscar, mas às vezes caem na armadilha ali do próprio negócio e não conseguem tomar as decisões e executar com agilidade e excelência também. Você precisa ser um cara muito exigente na excelência. Então aqui também, né? Exigente também é um dos meus adjetivos aqui, entendeu? A galera me chama de acelerado e exigente, porque, cara, às vezes eu prefiro... Cara, é até uma dificuldade minha. Às vezes eu pego para fazer, mas eu não gosto de deixar as coisas serem feitas da maneira... De qualquer forma, né? De qualquer forma, entendeu? Então é isso. A gente tem que ter um equilíbrio entre uma execução, a gente tem que saber o que dá para executar rápido e o que tem que ser muito bem planejado. Eu ajudo muito, por exemplo, executivos, que é um perfil completamente diferente de um empreendedor. São líderes que estão dentro de uma instituição, que já tem suas regras bem estabelecidas há muitos anos. Tudo tem que ser negociado, tudo precisa de estratégia, tudo precisa de muita gente envolvida. Então, não tem agilidade. Não existe uma mente empreendedora, uma mente mais improvisadora. Você pode até ter, mas você não vai conseguir usar. Você precisa desenvolver muito o músculo do planejamento, da política, da estratégia, que é muito oposto ao perfil do empreendedor, que ele é ágil, ele é rápido, ele improvisa bem. E um pode aprender com o outro. São duas qualidades que, a longo prazo, é importante você ter uma consistência que um perfil mais executivo tem. A curto prazo, um executivo saber improvisar, saber ser flexível quando pode, é fantástico. Combina muito com o exemplo que você deu, né, de ter essa agilidade comercial, de parceria, de conexão com pessoas. Então, acho que são dois perfis interessantes para a gente saber a hora de aplicar cada um deles. Claro, a gente vai ter uma tendência, a gente vai acabar se desenvolvendo profissionalmente na expressão daquilo, né? Mas conhecer um pouquinho dos dois, como você comentou, né? Eu sou exigente, então tem coisas que eu não gosto de fazer mal feito, não dá para improvisar rápido. Né? É isso aí, cara, é isso aí. E às vezes, por exemplo, no meu caso, eu sofro com isso porque às vezes eu me pego fazendo coisas que eu poderia estar delegando, entendeu? Então isso é muito importante. Só que quando eu vejo, obviamente, eu vou atrasar um pouco o processo, eu tenho que delegar, entendeu? Porque às vezes o timing é mais importante. Mas o que você disse é muito interessante, que o empreendedor, ele tem ali 3 caras dentro dele, né? Que é o executor, que é o sonhador e tem o que é o controlador, né? Então, o controlador é o cara que vai cuidar de finanças, o executor é o cara que vai botar o negócio para rodar, o sonhador é aquele cara que vai ter ideias. Então, cara, tem que ter um equilíbrio muito bem entre os 3. Eu falo que é por isso que o empreendedor, uma das principais características do empreendedor é ele ser generalista. Entender um pouquinho de cada coisa, de cada área, entender quem é melhor do que ele, entender quem ele pode colocar para fazer algumas coisas, enfim, mas ele tem que ter o conhecimento de como funciona todos os ecossistemas ali que permeiam a empresa, até mesmo para que ele direcione e ajude a equipe a trabalhar da maneira correta, a tomar uma decisão da maneira correta. Legal, é verdade, é uma boa sacada, assim, para ter essa noção do volume, né, do quanto de intensidade, de planejamento, de estratégia vai ser colocado, né? Rafael, a vida não é só, não tem só acertos, né? Qual foi o teu maior erro como empreendedor? Qual foi o seu maior aprendizado, o aprendizado mais caro que você teve aí? William, o aprendizado mais caro que eu tive é ter pensado que poderia ter uma gestão 100% à distância. Não é só você, não. Esse foi o aprendizado mais caro que eu tive. Foi um erro, né? Quando a empresa estava crescendo muito, né? Eu saí de uma cidade de Minas, eu sou mineiro, de uma cidade lá do sul de Minas,
100 mil habitantes. E eu me mudei para Campinas, trouxe a sede da minha empresa para Campinas em 2017. Tinha basicamente, hoje eu tenho 32, eu devia ter uns 22 anos basicamente ali, mais ou menos, né? E me mudei para Campinas e aqui a empresa cresceu bastante, né? A gente se desenvolveu muito. A empresa chegou a vender no mercado ali, o nosso 2022 foi o ápice do nosso negócio. Vendemos mais de 300 milhões no mercado, já vendemos mais de 1 bilhão ali ao longo dos últimos 7 anos aí no mercado, então no mercado de energia solar. Só que nós implementamos uma gestão técnica no negócio, que a gente colocou head de todos os setores. Eu tinha basicamente ali um CEO e um CFO, e em 2022 ali nós trouxemos um investidor, e aí esse investidor minoritário na época, ele sugeriu que a gente deixasse ali a empresa um pouco mais nas mãos do CEO e participando de um board, né, de um conselho, né, que a empresa era uma SA. E aí o que houve, né? Digamos, ao longo desse tempo todo foram feitas várias coisas ali na gestão, e ainda tinha toda aquela política, tinha alguns sócios que gostavam daquele modelo, tinha outros que não. Eu, particularmente, já enxergando ali alguns problemas, querendo voltar, querendo resolver os problemas que eu estava vendo de longe, mas sempre tive um pouco de dificuldade, até que um dia não deu mais, e aí eu voltei para o negócio, tive que demitir mais da metade da empresa, inclusive CEO, CFO, para justamente poder fazer o turnaround da empresa, poder recuperar, salvar a empresa e, obviamente, dar a volta por cima, né? Tem 6 meses que eu estou fazendo esse trabalho aqui, que eu estou fazendo essa recuperação, e acredito que agora sim a gente colocou a casa em ordem, agora estamos iniciando os trabalhos de crescimento novamente. Você trouxe um exemplo que ele não é incomum, tá? Isso acontece com muitos founders que, às vezes, na intenção de profissionalizar, ou de acelerar, ou até de expandir, né, acabam profissionalizando gestão, ou trazendo essa gestão, tentando deixá-la mais enxuta ou mais remota, e a coisa não vinga como deveria, tá? Eu tô ajudando, inclusive, o empreendedor agora. Um negócio onde ele tinha, não terceirizado, mas tinha delegado para uma outra pessoa, e a coisa não andou como poderia. E aí nós, na Upskill, a gente consegue ajudar tanto o founder, o C-Level. A Upskill é uma empresa, uma plataforma voltada para mentorias de liderança, de qualquer nível, tá? Que legal. Desde a liderança de entrada até a liderança executiva, não importa qual o nível. A gente consegue ajudar tanto 2 executivos, diretores, o time inteiro de liderança para retomar a empresa ou para ajudar numa sucessão. Que legal. Às vezes tem um sucedido que cansou, já está 50 anos na empresa, precisam colocar gente jovem. Então não adianta só colocar uma pessoa, tem que formar um time de diretores, de gestores para assumir aquela empresa. A gente atua também muito em mês, né, ajudando essa conexão, Legal. fusões ou em aquisições, que isso muda tudo, muda completamente a gestão, muda o time, muda as necessidades, muda tudo, né? Então, eu sei muito bem como é delicada essa parte, como você delegar a liderança, como você terceirizar para alguém que não tem a tua visão, o teu amor, a tua paixão por aquilo muda, né? É diferente. Cara, tem gente que tá pelo dinheiro, né? E, cara, não tem jeito, não tem jeito, cara. E aqui, por exemplo, eu, quando voltei pro negócio, né, os sócios olharam e falaram, cara, peraí, mas a gente não tem condição de te pagar um salário para você. Eu falei, cara, tô preocupado com o salário, não, cara. Vamos. Tô aqui, fico 24 horas por dia, basicamente. Tô preocupado com o salário agora. Obviamente, sim, faz sentido. Primeiro vamos resolver o problema, sabe? Primeiro vamos dar a volta por cima. Cara, querendo ou não, eu construí isso aqui do zero. Eu tenho as pessoas que estão aqui, por mais que elas estejam desmotivadas, né? Eu digo, não atualmente, mas por decorrências da gestão passada, tinha muitas pessoas desmotivadas. Cara, quando eu trago meu trabalho, quando eu trago o amor pra galera ali, no amor no negócio, cara, não tem como elas não se motivarem, entendeu? Não tem como ela falar, cara, eu tô nesse negócio por você, eu tô aqui porque eu vejo o teu brilho no olho, eu vejo o quanto você gosta disso, o quanto você faz. É aquela história, né, cara? Se o fundador, ele voa, o time corre. Se o fundador corre, o time anda. Se o fundador anda, o time engatinha, cara, entendeu? E se o fundador engatinha, o time para, cara, não tem jeito. Então você sempre tem que ser referência do seu negócio. E, cara, franquias,
qualquer modelo de negócio também, mas franquias também, né? Eu vejo que às vezes muitos negócios carecem de lideranças fortes, de lideranças que vão ser, digamos, exigentes, mas pensando no bem do negócio. Entendeu? Lideranças que vão ser exigentes, que vão ter a capacidade de falar não na hora que precisar falar não. É a mesma coisa de um pai, quando esse pai fala não para um filho, para o bem do filho. O filho às vezes vai chorar na hora ali, vai gerar um desconforto. Mas, cara, no final das contas, lá a hora que o filho estiver mais velho, o filho vai virar: pai, te agradeço por tudo que você fez, pelos nãos que você me disse. Né? E o negócio também não é diferente, é na mesma linha. Os não são definições de limites que a gente tem que saber. É uma forma de ajudar a gente a focar, né, naquilo que é importante fazer, no que vai gerar resultado, para a gente não perder tempo fazendo aquilo. Né? Mas, Rafael, eu acho que na tua fala, cara, você trouxe a maior qualidade que um empreendedor tem que ter, que é a paixão pelo negócio. Não é só coragem, não é só visão. Eu acho que você diferenciou o empreendedor de prateleira, de boutique e o empreendedor de verdade. Me sinto exatamente igual assim. Faria até de graça tudo que eu estou fazendo. Porque aquele empreendedor, ele quer materializar o sonho. Não importa se aquilo vai dar dinheiro ou não. Quantos empreendedores você vê fazendo coisas belíssimas que não são rentáveis? Mas você vê a paixão da execução daquilo, ou seja, é a brincadeira do adulto, é um adulto brincando, né, de trabalho, mas aquilo realiza, aquilo movimenta tudo, mesmo que não gere uma riqueza absoluta. Não que pouco importa, é importante, claro, a riqueza é importante, mas não é só isso. Porque tem que ser gostoso, você não pode só vender o seu tempo, né? Senão também perde a graça, né? Cara, essa frase, tem que ser gostoso, é inclusive um jargão aqui na empresa, cara. Então, assim, eu tenho um sócio que ele fala muito essa frase, né? E a gente adota muito isso. Mas hoje de manhã eu estava saindo de casa e eu geralmente tenho alguns dias que você tem algumas atividades diferentes ali no seu dia. Eu falei, cara, eu tô saindo de casa com tanta empolgação, o que tem de diferente hoje? Quando eu fui olhar, não tinha nada de diferente. Eu falei, não, é minha empolgação do dia a dia, entendeu? A minha empolgação de todos os dias mesmo, de ir trabalhar, de fazer ali e tudo mais. Mas a paixão, William, ela precisa sim, até mesmo porque a paixão ela precisa sim ser uma das principais acompanhantes do empreendedor, porque muitas vezes a parte financeira ela demora para vir. Né? E eu costumo dizer que é por isso que quem começa negócio por dinheiro realmente não chega lá, porque o dinheiro ele demora a aparecer. Entendeu? Muitas vezes ele demora, às vezes até você construir, ter consistência, se estabelecer num mercado, às vezes o dinheiro demora a aparecer, só que se o cara entrou no negócio por dinheiro, ele desiste, entendeu? E a maioria das pessoas que entram por dinheiro, elas desistem. Putz, cara, não vou, não tá dando dinheiro, eu vou mudar, entendeu? Não tem consistência. Então, eu vou ser bem sincero para você, cara, o empreendedor ele precisa olhar no longo prazo. Entendeu? É igual você comprar uma ação, cara. A ação perdeu um dinheiro ali, cara. Às vezes a ação tá há 3 anos, 5 anos dando prejuízo. Se você vender, você vai realizar o prejuízo. Você vai materializar o prejuízo. Então, só que, cara, às vezes no 6º ano aquela ação estoura e resolve toda a vida desse empreendedor. E até utilizando ações aí, cara, como eu te disse no começo, eu gosto de modelar os empresários mundiais de sucesso, então eu sempre vou modelando ali o Musk da vida, que tem autismo e que é louco, vou modelando um cara mais sóbrio, que é, por exemplo, um investidor, né? Não somente empreendedor, mas é mais investidor, que é o Warren Buffett. Né? O Warren Buffett, por exemplo, não foi o cara que teve os maiores retornos sobre ações. Cara, pra você ter ideia, teve algumas pessoas ali que tiveram retornos percentuais no mercado de ações muito mais expressivos que o Warren Buffett. Mas o que fez o Warren Buffett um maior investidor de todos os tempos? Consistência. O cara começou com 10 anos de idade e não parou até hoje. Então aquilo, no longo prazo, cara, faz toda a diferença. Então eu tenho que entender que o jogo que eu estou jogando é a longo prazo. E não somente, às vezes, não somente na minha vida. Às vezes através das próximas gerações também. Às vezes eu estou, por exemplo, eu tenho um sócio que ele tem um negócio bilionário, um negócio que veio do avô, entendeu? Um negócio que passou do avô para o pai, do pai para ele, cara, que hoje é um negócio sensacional. Às vezes pode ser que o meu negócio, sim, seja muito bom agora, mas pode ser que seja 3 gerações para frente. Então a gente tem que saber que o jogo é de longo prazo, que o jogo é de legado. E para concluir, falando um pouquinho de Elon Musk, né? Uma vez perguntaram para o Elon Musk, cara,
você está investindo num projeto que certamente você não vai ver esse projeto se realizando em vida. Ele falou, cara, meu projeto é um legado. Legado, cara, não está dentro do teu tempo de vida, cara. Então, o empreendedor ele precisa ser tão apaixonado no negócio e naquilo que o negócio vai causar nas pessoas, no curto prazo, no médio e no longo prazo. Senão não adianta, senão não vai ter consistência. Se ele estiver focando no bem-estar dele, eu vou empreender para poder ter dinheiro. Cara, esquece. Não entra que não entra que não é bem por aí, entendeu? Você vai se decepcionar, né? Inevitavelmente, né? Tem que ter visão, É você tem que isso. conseguir enxergar alguma coisa além do óbvio, porque senão qualquer pessoa faria, né? Você precisa enxergar, muitas vezes, uma disrupção, você precisa enxergar uma inovação. São muitos detalhes para serem enxergados, não é simplesmente chegar lá e fazer, né? Tem que Com ter, certeza. como você comentou, né? Visão e coragem, isso vai fazer diferença no longo prazo. Cara, olha pra você ver que legal. Você me lembrou de uma coisa importante aqui. Quando eu comecei com a Solar Prime em 2020, 2014, 2015 ali, nós estávamos começando, o mercado começando, e a gente pegava a matriz energética brasileira, a gente tinha ali 0,2, não era nem 2%, era 0,2% da matriz energética brasileira era solar. Cara, hoje a gente está em 24% da matriz energética em 10 anos. Né? Então, cara, olha para você ver, nós mudamos esse mercado, nós mudamos a matriz energética de um país, que é um dos maiores países do mundo, que hoje tem um grande percentual em energia renovável, né, por um trabalho que começou lá no 0,2%. Entendeu? Um trabalho ali de dia a dia e tudo mais. Cara, cresceu rápido, em 10 anos, muito rápido. Imagina para frente, imagina esse trabalho consistente para frente, aí o que nós não somos capazes de fazer. É algo forte, né? Essa visão de longo prazo faz muita diferença. Muita coisa mudou, não existia essa possibilidade, agora existe, né, de energia solar e aumentou mais de 20%. Então, é uma abertura de mercado muito nova. Então, tem muito aprendizado, tem muita coisa, diferente dos outros tipos de energia que já estão há séculos, é diferente. Né? Agora que você levantou aí sobre energia solar, Rafael, conta um pouquinho da Solar Prime, o que vocês fazem, como é que funciona o modelo de franquia, se tem algum investidor, algum empreendedor interessado, vocês ainda estão abertos a franquias, como é que funciona? Com certeza, William. Como eu te falei que a Solar Prime está passando por um turnaround aí, que nós estamos fazendo isso. Quando eu voltei para a operação da empresa, a direção da empresa aqui, no dia a dia, junho de 2025, a empresa tinha 300, cara, quase 400 unidades ali, mais ou menos, né, no mercado. E a gente tinha um setor de expansão internamente que colocava ali vários franqueados mensalmente para dentro. Só que, cara, muita coisa sem processo, não estava nada indo bem, custo lá em cima, receita lá embaixo. E aí o que nós fizemos? Eu falei, primeira coisa que nós vamos fazer, parar de crescer. Então eu peguei, desativei o setor de expansão da empresa, bloqueei a expansão mesmo, falei, cara, tá proibido crescer mais uma unidade aqui até a segunda ordem. E uma coisa que eu comecei a fazer foi sentar com todos os franqueados e entender para quem fazia sentido ficar no negócio, para quem não fazia sentido mais. Para quem não fazia sentido, peguei na mão, muito obrigado até aqui, cara, vai em paz, segue a sua vida. E nós ficamos ali com 170 unidades e franqueados são 120 franqueados. Porque tem franqueados que tem mais de uma unidade, às vezes, ali, uma cidade principal, uma cidade vizinha, alguma coisa assim. Então, William, encerramos tudo isso, parei de crescer e comecei a fazer uma higienização. Cara, durante os 3 anos ali que a gente ficou fora do negócio, cresceu-se de maneira totalmente sem estrutura, sem processos, indefinida e com um perfil de investidor totalmente diferente. Então, durante esses 6 meses aqui, nós remodelamos o modelo de negócio e agora, em janeiro, ativamos novamente o setor de expansão, só que agora de uma maneira totalmente diferente. Agora nós vamos entrevistar melhor esse candidato a ser um franqueado, nós vamos avaliar se de fato ele tem um perfil, porque, cara, muita gente investiu dinheiro aqui e perdeu dinheiro. Entendeu? Então, não é uma proteção somente para franqueador, é uma proteção para o candidato. Então, todas as entrevistas vão passar por um processo de análise, apresentação do modelo de negócio, entender se o cara tem perfil. Deu tudo certo, ainda ele passa comigo no final para a gente aprovar ou não aquele candidato. Hoje a Solar Prime tem na verdade, tem 2 principais modelos de negócio, que é o modelo home-based, onde o franqueado ele atua de um escritório em casa, ele atende, né, as pessoas ali através de um escritório em casa, e ele capta
novos clientes, faz a captação, prospecção, negociação, fechamento, toda a venda do processo. Ele também faz a gestão da entrega. Geralmente ele não sobe no telhado e faz ali as instalações, ele faz a gestão, ele contrata a equipe, ele organiza, ele recebe um treinamento para isso. Então, esse é o modelo de home-based, né? E a gente tem um modelo também de lojas premium, onde o cara quer investir um pouquinho mais, chamar um pouco mais de atenção e fazer um marketing ali, às vezes, na cidade. Então, ele bota uma loja ali de atendimento, um ponto de atendimento. Não tem estoque, não tem nada. Se falar assim, cara, precisa de um ponto de atendimento, não tem necessidade. Mas se ele quiser investir para chamar um pouco mais de atenção e ser lembrado com um ponto físico, dependendo da cidade, e ter espaço, às vezes ele não tem um escritório em casa para atender um cliente, caso ele queira. Então ele pode seguir mais ou menos nessa linha. E a Solar Prime atua na capacitação e na entrega do material para ele. Então, por exemplo, a gente capacita ele, dá suporte para ele em todas as esferas, tanto no treinamento inicial, que ele passa aqui um tempo com a gente, depois ele acessa a nossa plataforma, usa a nossa plataforma para poder fazer orçamentos, prospectar e tudo mais. Ele acessa o nosso time interno de pré-vendas para poder entender se aquela venda está sendo dimensionada da maneira correta. A venda acontece, ele manda o pedido para cá, a gente manda o produto para o cliente dele, para a casa do cliente dele, para ele não precisar ter estoque. Sendo assim, ele faz a gestão de instalação e depois disso ele tem também todo um suporte de pós-venda caso ele precise, né? Homologação de projetos, garantias. Então a Solar Prime atua muito na parte técnica com ele, na parte administrativa, na parte financeira e deixa ele na parte comercial. Então o objetivo nosso na Solar Prime é que o franqueado venda, deixar ele livre para vender e fazer a gestão da entrega do produto. É bom que fica bem especializado, né? Ele vai ter que conhecer o mercado dele, o público dele, e ele vai só traduzir aquilo que você já traz praticamente tudo pronto, scriptado, com um processo bem desenhado para ele, né? Exatamente, é isso aí, cara. Porque o cara, ele gasta o tempo dele fazendo o que, cara, ele é um cara comercial, entendeu? Então ele tem que convencer pessoas e falar com pessoas, porque se não fosse assim, não faria sentido o modelo de franquia, hein? O meu objetivo é tê-lo na região remota, eu ajudar ele por aqui, mas o que eu não posso fazer presencial? A parte comercial, e isso ele faz, e faz depois a gestão dessa entrega do produto, acompanha, né, a entrega do produto com o cliente, até o cliente estar satisfeito, cara, está tudo certo, maravilha. E aí, caso tenha algum problema futuro, ele faz o atendimento também. É um negócio que ainda está em expansão, né? Ou seja, ainda tem muito mercado para conseguir deixar uma coisa redonda aí no mercado de energia renovável, né? Que legal. Tem demais. Inclusive, agora, daqui para frente, modelos híbridos com bateria, o mercado está mudando, sabe? Até aqui não tinha muito baterias, com as dificuldades aí, taxação das concessionárias, o mercado vai se adaptando, traz a bateria para ficar ali um pouco mais autônomo das concessionárias, né? Isso é interessante. Eu tenho acompanhado e eu estou achando legal isso, de criar essa autonomia, né? Algo diferente aí, né? Muito bacana, Rafael. Prazer em conhecê-lo. Muito bom conversar contigo, conhecer um pouquinho da sua personalidade, do seu estilo empreendedor, do que você já construiu. Se alguém tiver alguma pergunta para mim ou para o Rafael, deixa aqui nos comentários que a gente vai ter o maior prazer em responder. Rafael, se alguém quiser conhecer o business da Solar Prime, como é que acessam você? Cara, temos aí o nosso site, né, que é www.solarprime.com.br. Temos aí as nossas redes sociais, que é Solar Prime _oficial. E tem no LinkedIn também, eu tô no LinkedIn lá, pode procurar Rafael Brito, Solar Prime, que vocês vão encontrar com facilidade aí. Eu também costumo responder bastante pelo LinkedIn, então estamos à disposição aí. Rafael, obrigado pelo seu tempo e até a próxima. Obrigado você, William, parabéns pelo podcast aí, parabéns pela tua empresa também, que ajuda muito os executivos aí. Até a próxima. Se você gostou do que falamos nesse episódio e quer ficar por dentro de mais conteúdo e atualizações, ou ainda mandar sugestões de temas do que você quer ouvir por aqui, siga o Instagram, @a mente do líder futuro. Até o próximo episódio.